Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte da aula sobre juiz de garantias, tá certo? Na aula passada a gente estava analisando o artigo 3º B, nós estávamos vendo alguns incisos, até foi o último quadro esse daí, as competências, as atribuições do juiz de garantias. Só relembrando rapidamente o que nós vimos no vídeo anterior, esse juiz de garantias que vai atuar principalmente para assegurar a legalidade e o respeito aos direitos individuais durante o inquérito, nesses direitos do investigado, do indiciado. Nós vimos também que ele será informado da prisão, ele fará audiência de custódia, zelará pela observância dos direitos do preso. Eu acabei nem comentando, mas eu aproveito e comento aqui. Nós temos na Lei de Execução Penal uma série de direitos do preso, artigo 41. Nós temos os próprios direitos que estão na Constituição Federal, que, de maneira geral, são direitos individuais, mas podem ser aplicados aos presos. Infelizmente, o Brasil ele não é signatário das regras de tratamento mínimo dos presos, que é chamada de regras de Mandela, mas a gente acaba vendo que é um conjunto que, em certa parte, é copiado no Brasil. Portanto, esses direitos que são para o preso definitivo também são para o preso provisório, e isso deve ser observado, deve ser fiscalizado pelo juiz de garantias. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, nós vimos na aula anterior, e agora nós continuamos com o inciso 5º e o inciso 6º, que estão bem ligados. O inciso 5º fala sobre decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º, que eu mostrei para vocês na aula anterior, que era sobre audiência de custódia, ele foi, não é, revogado, mas você ainda tem previsão de audiência de custódia mesmo para a prisão provisória e mesmo para a prisão temporária. Né? Prisão provisória aqui eu falo preventiva, ou seja, as prisões provisórias em si, as prisões cautelares em si. E é interessante a gente observar que quando se fala de prisão provisória, para uma boa parte da doutrina, Aury Lopes Júnior, por exemplo, eu falo de prisão preventiva e temporária, porque para esse autor, né, para o Aury Lopes, a prisão cautelar ela é uma prisão em flagrante, ela é uma prisão pré-cautelar. Mas onde é que então estaria aqui a ideia de uma audiência de custódia quando há uma prisão provisória? Porque quando há uma prisão cautelar, a gente tem essa possibilidade já prevista até no artigo 310. Mas para uma prisão provisória, seja preventiva ou seja temporária. Bora lá aqui ler o artigo. Diz o artigo 287 do CPP, com a nova redação pelo pacote anticrime. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado, a gente está aqui no contexto de se falar do mandado de prisão, tá certo? Do cumprimento do mandado de prisão ou temporária ou preventiva. Então, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, não estará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Então, a gente tem aqui a previsão da audiência de custódia, né, nesses casos de prisão preventiva e prisão temporária, no artigo 287. Já quando aqui se refere a outra medida cautelar, estamos falando das chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Então, a gente vai falar do artigo 319 e artigo 320, como, por exemplo, retenção de documentos, como, por exemplo, a própria fiança, tá certo? Além do mais, há alguns doutrinadores que defendem que as medidas preventivas da Lei Maria da Penha devem ser lidas aqui como medida cautelar,
quando se fala do juiz de garantias, tá certo? Uma coisa importante, eu comento normalmente isso nas aulas de prisões, mas eu queria até fazer essa observação, é interessante a gente observar que a regra no processo penal é a liberdade, mesmo durante o inquérito policial. A gente vê no próprio artigo 282, salvo engano, parágrafo 6º, de que a prisão é exceção, de que eu só devo aplicá-la se não for cabível nem outra medida cautelar diversa da prisão. Veja aqui, parágrafo 6º do 282. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o artigo 319 desse Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Então, quando o juiz de garantias ele decide com base nesse inciso 5º, ele deve, obviamente, observar o artigo 282, parágrafo 6º. Da mesma maneira, ele tem que observar os artigos 312, 313, as exigências para a prisão preventiva também mudaram, e, claro, as exigências da lei que trata de prisão temporária, certo? E inciso 6º, prorrogar a prisão provisória, então, novamente, preventiva ou temporária, ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Pessoal, da mesma maneira que eu me referi ao artigo 282, ao artigo 287, nós temos uma exigência de contraditório também para aplicação de medidas cautelares. Isso está no artigo 282, parágrafo 3º, que diz o seguinte: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, então eu preciso logo determinar uma fiança, determinar uma interceptação de documentos, uma restrição de documentos, determinar a prisão, ou então existe risco de ineficácia. Se eu anunciar para o cara que eu vou prendê-lo, obviamente ele não vai esperar que eu chegue lá e prenda, dizendo, eu vou ficar aqui esperando, fique boa. Então, ressalvadas essas hipóteses, continua o parágrafo 3º. Ao receber o pedido de medida cautelar, determinará, quem isso? O juiz. Determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e de peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto, não pode ser algo genérico, que justifiquem essa medida excepcional. Vocês vão, inclusive, lembrar que eu comentei em aula, e quem não viu uma aula minha, nesse sentido, foi uma aula presencial, eu peço que dê uma olhada no artigo 315, parágrafo 2º, que fala da fundamentação das decisões judiciais no processo penal. E aí lá vocês vão poder observar a exigência de fundamentação, a gente não vai considerar fundamentada uma decisão cujos argumentos se prestem a fundamentar qualquer caso, ou seja, que seja genérica, que não aborde o caso concreto. Então, esse artigo 315, novo parágrafo 2º, vem reforçar o artigo 282, parágrafo 3º, do que é você fundamentar e do que é essa decisão que você tem que fundamentar, que é dispensar o contraditório em ampla defesa, observando que essa dispensa ela deve ser encarada como uma exceção, tá certo? Então, tomem bastante cuidado com esses dois pontos. Dando sequência aqui, nós temos o artigo 3º B, que diz o seguinte: decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis.
assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública oral. Então, pessoal, é o seguinte, via de regra, e eu comentei até isso na nossa primeira aula sobre inquérito, vamos dar uma olhada lá, tá certo? Tá aqui no nosso canal no YouTube. Via de regra, você não produz provas no inquérito policial, porque não existe contraditório e ampla defesa que são necessários para a produção de prova. Você produz elementos de informação e esses elementos de informação, inclusive com força do artigo 155 do Código de Processo Penal, não podem levar sozinhos a uma condenação. Só que o artigo 156, inciso 1º, possibilita que o juiz determine determine produção de provas que são consideradas urgentes ou não repetíveis. Então, imagine, por exemplo, uma perícia de uma arma de fogo, ela pode ser considerada não repetível, no sentido de que aquela arma se desmantela no disparo na primeira perícia. Ou então, uma substância química em pouquíssima quantidade, ou que seja extremamente volátil, não dê para fazer uma segunda perícia, né, porque daqui a pouco ela se modifica, o próprio corpo de delito. Uma prova urgente pode ser uma testemunha que seja considerada com probabilidade de sumir. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que está muito doente, né, muito idosa, com a doença degenerativa. Então, nesses casos, eu posso ter a produção chamada produção antecipada de provas, e isso se dará com contraditório e ampla defesa. E aí, quem vai decidir sobre o requerimento dessa produção antecipada, porque, veja, não é simplesmente decidir de ofício, é decidir sobre o requerimento. Vai ser o juiz de garantias. Esse mesmo juiz que, por força do inciso 8, vai prorrogar o prazo de duração do inquérito estando o investigado preso. Nós vimos em prazo, na aula passada, que entende-se que a prorrogação do prazo do inquérito, né, quando o réu está solto, o investigado está solto, essa prorrogação é decisão do próprio Ministério Público e muitas vezes nem se envia para o Ministério Público, existe uma certa prorrogação tácita por parte da autoridade policial. Só que no caso aqui, nós vamos ter a prorrogação determinada pelo juiz, mas não uma determinação de ofício. Ele vai analisar as razões que foram apresentadas pela autoridade policial. Além do mais, ele vai ter que observar o parágrafo 2º desse artigo. Que razões são essas? Eu também vi com vocês na aula anterior, quando falei do prazo, que nós temos um prazo de 10 dias, via de regra, né? A gente tem leis extravagantes que estabelecem prazos distintos, mas nós temos, via de regra, um prazo de 10 dias para encerramento do inquérito com o indiciado preso. A gente observa isso no artigo 10º do Código de Processo Penal. Isso, né, ultrapassar esse prazo, pode levar ao relaxamento da prisão. Então, a gente entende que uma prisão excessiva ela é ilegal, o que permite um relaxamento. Você pode até mesmo impetrar um habeas corpus com pedido nesse sentido, tá certo? Só que isso não é automático. Eu posso ter ali análise da razoabilidade, análise, eventualmente, né, de questões relativas à proporcionalidade. Peraí, só um minutinho que prendeu aqui a cadeira. E aí, só voltando, né? Onde é que eu parei? Sim, a gente tem um prazo de 10 dias. Eu posso prorrogar, ou seja, o relaxamento de prisão não é necessariamente obrigatório, só que não havia na lei especificamente por quanto tempo essa prorrogação poderia acontecer. Porque a gente tinha na jurisprudência essa possibilidade, dada uma ideia de proporcionalidade. Então, eu tenho um caso muito complexo, com um concurso muito grande de crimes, um concurso de agentes, provas de difícil produção, eu poderia, portanto, ter essa prorrogação. Agora não. Agora a lei vai estabelecer, ok, eu tenho aquele prazo do artigo 10º de 10 dias para um indiciado, um investigado preso, prorrogável agora por força da lei por no máximo 15 dias. E eu observo, né, a doutrina vai dizer isso, a novela doutrina, e eu só insisto, que
isso daqui só vale para os crimes de competência da Justiça Estadual, que são esses crimes que estão previstos aqui, no prazo deles está previsto, né, no artigo 10º. Então, isso não vai atingir ali legislação extravagante pelo próprio princípio da especificidade. Então, eu continuo com prazo específico na lei de tóxicos, na lei de crimes hediondos, na lei de lavagem de capitais, na própria lei que determina essas questões processuais a âmbito da Justiça Federal. O que eu vou aqui estabelecer é o prazo inicial de 10 dias para o investigado preso nos crimes comuns, prorrogável por mais 15. E para o investigado solto, é 30 dias prorrogáveis, e a lei não determina quanto tempo pode durar essa prorrogação, que pode durar meses, ou a depender do caso, até anos. Certo? Bora lá para o próximo slide. Bora lá, inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou procedimento. E aqui eu quero fazer um link já com o inciso 12, que a gente vai ver mais à frente, que é o julgamento de habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia. Por que eu estou fazendo esse link aqui? Porque normalmente o trancamento, e a gente tem que entender o trancamento como um ato excepcional, e é um ato que é imposto pela defesa, diferente do arquivamento, que pelo rito antigo era um consenso entre promotor e juiz. Esse trancamento, muitas vezes, ele é obtido por um habeas corpus, né? Eu comprovo ali a ausência de materialidade, a ausência, né, de ilicitude, então eu tenho um excludente de ilicitude, eu tenho extinção de punibilidade, excludente de culpabilidade. Portanto, eu consigo a comprovação disso, consigo a comprovação de um inquérito abusivo, e aí eu consigo trancar o inquérito policial. E aí nós temos uma certa divergência na doutrina atual. Por quê? Porque aqui entraria o habeas corpus, né, para trancamento. Só que o inciso 2º, ele vai dizer que o habeas corpus antes do oferecimento da denúncia está lá. Então, o que, que a gente pode entender aqui? Uma primeira corrente, né, que diz que, ok, os habeas corpus, via de regra, até o oferecimento da denúncia, é recebimento e oferecimento. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Peraí. Antes do oferecimento, perdão. Então, seria uma formulação geral, uma coisa geral, serviria para qualquer habeas corpus. E aí você teria aqui o inciso 9 como algo específico, tá certo? Já uma segunda corrente diz que não, que lá no inciso 12 está a previsão de todos os habeas corpus, né, que são impetrados antes do recebimento da denúncia, e aqui eu falaria do habeas corpus de ofício, ou seja, o habeas corpus de ofício, que é possível, tá certo? Até mesmo em sede de tribunal, no julgamento de apelação e tudo mais, que é quando o próprio juiz percebe a ilegalidade dos atos praticados processualmente. Só que com um detalhe, existe uma discussão se ele pode reconhecer a ilegalidade dos próprios atos. Porque quando eu impetro um habeas corpus, eu então ali, né, o impetrante, ou em meu nome, ou em nome de outro paciente, realmente, contra os atos do julgador, eu vou ter o julgamento pela instância jurídica, instância judiciária superior, então Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, por aí. Já a questão é se o próprio julgador poderia reconhecer um habeas corpus, então conceder uma ordem de habeas corpus de ofício contra os próprios atos. Porque em relação aos atos do delegado, né, isso daí seria possível, em relação ao promotor também, o problema é em relação aos próprios atos. E aí se cria uma primeira corrente que diz que não seria possível, tá certo? Até por causa dessa própria ideia do habeas corpus ser julgado por instância superior. Enquanto uma segunda corrente diz que é possível que ele sim conceda a ordem de ofício, mesmo contra os seus próprios atos, justamente pela questão do juiz ter que rever os seus atos, ter que zelar pela sua regularidade. O próprio poder público deve zelar pela regularidade de seus atos e caçar aqueles que
não são corretos, né? Não são lícitos. Enquanto no outro ponto se discute muito a questão da imutabilidade da decisão judicial. Uma vez que o juiz tenha proferido a decisão, deve haver algum tipo de impugnação pelas partes. Se não houve algum tipo de impugnação, ele só poderia de ofício corrigir erro material. Então a gente acaba tendo essa pequena discussão, né, a respeito desse habeas corpus de ofício, tá certo? Em continuidade, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento de investigação. Novamente, né, aquela ideia de que o inquérito não fica com ele, fica com a autoridade policial. E muitas vezes essa requisição vai ser mais voltada para conceder acesso à defesa, para analisar a licitude da produção de provas, prova aqui em sentido amplo, né, para analisar a licitude de uma prisão e por aí vai, certo? Próximo inciso, inciso aqui de número 11, decidir sobre os requerimentos de. Então a gente está falando aqui, pessoal, de requerimentos de produção de provas que ofendem certos direitos individuais de um acusado e por isso se submetem ao princípio da reserva de jurisdicionalidade. Só o juiz pode determinar a produção desses elementos de informação. Obviamente, determinar requerimento, já que ele não pode fazer isso de ofício. E aí ele vai julgar o pedido de interceptação telefônica, no fluxo de comunicações em sistemas de informática. Perdão. Então, ali, né, a interceptação de conversa no WhatsApp, por aí vai, e telemática ou de outras formas de comunicação. Interceptação de correspondência, por exemplo. B. Afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônico. C. Busca e apreensão domiciliar. D. Acesso a informações sigilosas. E a linha E. Outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Então, essa, inclusive, é um dos principais fatores de existência, né, do juiz de garantias. Próximos incisos, o 12 eu já comentei. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Então, bora lá, pessoal. O artigo 149 do Código de Processo Penal diz que quando houver, né, dúvidas sobre a integridade mental do acusado, eu vou instaurar um procedimento específico, que é o de insanidade mental. E aí esse procedimento vai investigar se há realmente ali algo que possa levar, de repente, a uma configuração de uma inimputabilidade ou de uma semi-imputabilidade, né, o artigo 26 do Código Penal. Antigamente, havia uma certa prática de que o juiz poderia determinar esse incidente de ofício. Então, ele mesmo verificava, obviamente, eu tinha que ter uma dúvida razoável, uma apreensão razoável sobre o estado mental do indivíduo, e aí o próprio juiz acabava determinando de ofício a instauração do incidente. Agora, há uma discussão, e ao meu ver, a discussão válida e o lado válido é que ele não pode mais determinar de ofício. Ele só poderia fazer a representação mediante a representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Por quê? Porque o artigo 3º-A veda a iniciativa probatória do juiz. Então, nesse caso, ele não pode produzir nenhum tipo de prova. E o incidente de sanidade mental terminaria com um laudo pericial, que é a prova da inimputabilidade, a prova da semi-imputabilidade ou mesmo a prova da imputabilidade, né? Porque imputabilidade eu tenho uma presunção relativa, mas se o cara não é inimputável nem semi-imputável, essa presunção relativa ela é derrubada, eu tenho a certeza que ela é imputável. Então é prova, né? Prova novamente em sentido amplo, e aí o juiz, por força do artigo 3º-A, não poderia determinar isso de ofício. Também, veja, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa
nos termos do artigo 399 desse Código. Mais uma vez, a maldita confusão se a gente tem duplo recebimento da denúncia ou da queixa. Porque quando houve a mudança do rito, né, do procedimento como ordinário, em 2008, muita gente achou que o artigo 395 era um tipo de recebimento e o artigo 399 era um segundo tipo de recebimento. Então, eu teria um duplo recebimento da denúncia ou da queixa. E o que foi fixado em doutrina e jurisprudência é de que não existe esse duplo recebimento. Então, o que é que acaba acontecendo? Não sendo caso de rejeição, nos termos do artigo 395, existe o recebimento. E aí você determina a citação do réu para que ele responda em 10 dias, ele oferece a resposta escrita à acusação e você analisa, de acordo com o artigo 397, a possibilidade de absolvição sumária. Não sendo o caso de absolvição sumária, você fecha este ciclo, essa fase, e vai para a audiência de instrução e julgamento, né, como a gente observa aí sim, artigo 399 e seguintes. Então, o que nós podemos observar é que vai caber ao juiz de garantias essa atuação de recebimento, mas não apenas isso. Lembrando que recebimento é só uma vez. Recebimento, determinação da resposta escrita à acusação, recebimento desta segunda peça e análise de absolvição sumária. Inciso 15º. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concernente estritamente as diligências em andamento. Então, pessoal, isso daqui nada mais é do que uma junção, do que uma adição a algo que eu já havia falado com vocês a respeito do sigilo no inquérito policial. Vocês vão ler o artigo 3º, inciso 15º, junto com o artigo 20, que fala de sigilo, junto com a súmula vinculante 14 do STF, que fala da derrubada do sigilo, junto com o artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso 14, que fala justamente do acesso aos autos. Então, você vai ler tudo isso aqui e, nesse caso, veja, se não for garantido acesso aos autos, não havendo mais necessidade de sigilo, eu vou para o juiz de garantias, porque justamente é um ato ilícito da autoridade policial e esse ato ilícito da autoridade eu vou combater com habeas corpus impetrado perante o juiz, nesse caso, o juiz de garantias. Então, isso, de certa maneira, se comunica também com o inciso 2º. Continuando, nós vamos aqui para o inciso 16º. Deferir o pedido de admissão do assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Então, veja, primeiro, não confundam assistente técnico com perito. O perito, tanto oficial quanto não oficial, pertencem ao juízo. O oficial é porque é servidor, né? O da Polícia Judiciária, Polícia Científica, do Tribunal de Justiça. O não oficial é aquele cara que presta, não sendo servidor, ele vem externamente, mas ele presta um compromisso público perante o juízo. Também não confunda com assistente de acusação, que é quando a vítima e os seus representantes vão ali, né, se alistar como parte no processo, uma parte que vai ajudar o Ministério Público. O assistente técnico ele vai auxiliar na produção de provas técnicas, provas periciais. E nós tínhamos aqui uma questão anterior de, primeiro, aonde é que esse perito ele ia atuar? Né? Se você pegasse a leitura do artigo 159, ele só atuaria durante a fase de ação penal. E havia outra coisa que era muito criticada pela doutrina, de que ele só atuaria depois que a prova fosse produzida pelo perito. Então, o perito realizaria a perícia e só depois disponibilizaria o material, isso sob vigia, inclusive, né, e o relatório para que isso fosse analisado pelo assistente técnico. E, ao ver de alguns doutrinadores, ao meu ver,
também, né, isso foi modificado porque agora o perito vai acompanhar, o assistente de acusação, assistente técnico, vai acompanhar a produção da perícia. Ou seja, ele não vai apenas atuar depois, o que é, inclusive, muito prejudicial se você falar de prova irrepetível, né? Ele vai atuar durante, com a possibilidade, obviamente, de atuar depois também, de fazendo contraprova e tudo mais. Até para assegurar isso, existe a cadeia de custódia de provas, agora no novo artigo 158-A. Inciso 7º. Decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada. Então, bora lá. A gente tem, em primeiro lugar, o acordo de homologação, do acordo de não persecução penal, o ANPP. Ele está previsto no artigo 28A, o que vai ser, inclusive, o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então, não vou me dedicar muito a ele, que é justamente o acordo que vai ser feito entre o Ministério Público e o indiciado, seguindo lá os ditames do artigo 28A. Esse acordo precisa passar por homologação do juiz, que vai verificar legalidade e voluntariedade, e para então poder ser cumprido, né? O juiz até vai ter a possibilidade de ir contra o acordo, de determinar que haja uma reforma das condições impostas, ou negar simplesmente, né, sempre, claro, vendo legalidade, apenas, mas não é discricionário do juiz, ele vai verificar a legalidade, ele vai verificar a voluntariedade, ele vai fazer a garantia dos direitos do indiciado e tudo mais. Já o acordo de colaboração premiada, ele está na Lei de Organização Criminosa, tá certo? A 12.850 de 2013, e é aquele acordo de não simplesmente não se denunciar. Há um acordo aqui muito maior, até que envolve crimes que não estão abrangidos no acordo de não persecução penal. A ideia pode até ser de não perseguir, de não denunciar, posso ter outros benefícios, como questão de diminuição de pena, fixação de regime inicial, etc., mas eu parto de uma necessidade de uma colaboração efetiva para a produção de provas que podem impedir continuidade delitiva da organização criminosa, que podem levar à restituição, ressarcimento de danos, à condenação de outros indivíduos e por aí vai. Então, são acordos distintos e, em ambos os casos, se ocorrerem durante a fase de investigação, nós vamos ter aí a autuação do juiz de garantias, tá certo? Por que eu digo se acontecer durante a fase de investigação? Porque o acordo de colaboração premiada pode acontecer até depois de transitado e julgado a condenação. Já o acordo de não persecução penal, há uma certa divergência de alguns doutrinadores, mas na prática nós já vemos tribunais que têm determinado a abertura de prazo no Ministério Público para que o MP ofereça o acordo de não persecução penal já com a ação penal em andamento, desde que, aí fixou-se uma exigência, seja antes da publicação da sentença condenatória. A gente está falando da sentença em primeiro grau, não de simples acórdão confirmatório. Tá certo? Inciso 17º. Outras medidas inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Então, outras medidas aí ligadas, né, ao controle da legalidade, a proteção do investigado e tudo mais, tá certo? Por isso que a gente não tem um rol fechado, a gente tem um rol exemplificativo. Continuando aqui, o artigo 3º F, pessoal, e eu vou fazer aqui, né, às vezes eu vou fazer um embolado. O artigo 3º F diz que o juiz de garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para tratamento dos presos. Então, isso volta até o início do que nós vimos no artigo 3º B, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Pessoal, isso tem muito a ver com a questão, né, da lei de abuso de autoridade, tá certo? A lei de abuso de autoridade,
ela vai nesse sentido de se evitar uma exposição desnecessária. Não impede o direito de informação e de liberdade de expressão da imprensa e não se impede o direito de ser informado por parte da população. A questão é a exploração desnecessária da imagem. Tem um caso clássico do Sérgio Cabral. Ele foi transferido da cadeia com algemas nos pés e nas mãos, parecendo muito com o transporte de escravos que você tinha antigamente. Aí você me pergunta, pô, você está com pena do Sérgio Cabral? Não, não. Tenho pena, apesar dele ter todo o direito à presunção de não culpabilidade, etc. A gente já tem inúmeras condenações que dão ali pelo menos um indiciamento de que o cara não presta. Mas é o seguinte, uma coisa é você mostrar que ele está preso, mostrar a condução dele. Obviamente existe o interesse social, porque ele cometeu crime contra a administração pública. Outra coisa é essa exploração terrível. O cara está ali sendo transportado como se estivesse num navio negreiro. E olha, eu estou falando de um abuso cometido contra um homem branco, rico e com influência política. Imagina os abusos que são cometidos contra pessoas pobres. Imagina o que acontece nessas porcarias, de programas televisivos, policiais. E, obviamente, vocês sabem que eu nunca vou ser chamado por um. E nunca aceitaria, em hipótese nenhuma. Eu já fui para a TV Cabugi, já fui para a TV Ponta Negra, já dei informação, já prestei informações em matérias de sites, não sei o quê. Mas esses programas eu não vou de jeito nenhum, porque é uma exploração desnecessária. E isso acaba entrando na própria lei de abuso de autoridade também. E aí é uma função do órgão julgador, do juiz de garantias nesse caso. Só que o seguinte, eu vou ter que ter estabelecimento de parâmetros. Não seria bom nem para a segurança jurídica que isso ficasse a cargo de cada um dos juízes. Então o CNJ tem que estabelecer parâmetro, o próprio legislador, alguém tem que estabelecer parâmetro nesse sentido. Continuando, nós vamos para o artigo 3º-B, parágrafo 2º. Então, voltamos para ele ainda quanto à questão do preso, tá certo? Ele diz que se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim investigado, se a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Nada mais é do que uma repetição de um dos incisos que a gente viu, isso só chega a aprofundar, tá certo? Como é que vai se dar o procedimento, a questão de necessidade, de obrigatoriedade de oitiva do Ministério Público e tudo mais. Vocês observam que não há uma obrigatoriedade de oitiva da defesa. Então, quanto à prorrogação do inquérito, não há necessidade de um contraditório e ampla defesa. Seria diferente do que a gente já viu para a fixação de uma medida cautelar, em que, salvo o risco de ineficiência e urgência, você estabelece, sim, um contraditório. Continuando, nós vamos para o artigo 3º-C. Ele vai dizer o seguinte: a competência do juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 desse Código. Eu já falei, não é recebimento, é má redação do nosso querido legislador. O que é aqui é, passou o recebimento da denúncia da queixa, passou o recebimento da resposta escrita, verificou a inviabilidade de absolvição sumária, marca-se audiência de instrução ou manda-se lá para a Secretaria do Juiz de Instrução e Julgamento, e aí acabou, certo? E vejam, exceto no GECRIM, exceto no rito comum sumaríssimo da Lei 9.099, que é onde nós temos as infrações penais de menor potencial ofensivo, crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos e as contravenções penais. Pessoal, estão vendo Maria da Penha aqui? Não tem.
Existe uma corrente doutrinária que diz que não se aplica a Maria da Penha, mas não está previsto essa exclusão na lei. A exclusão, inclusive, está para o acordo de não persecução penal, que a gente vai ver na próxima aula. Lá é bem expresso, mas aqui não há previamente essa exclusão. Como também existe uma corrente doutrinária que diz que não se aplicaria aos crimes dolosos contra a vida, que são aqueles que vão para um procedimento especial do Tribunal do Júri. Também a gente não vê essa restrição aqui na lei. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. Como assim questões pendentes? Eventuais procedimentos, né, que ainda estejam pendentes em paralelo, então incidentes, por exemplo, a análise eventualmente de ilicitude de provas, a própria questão da prisão, o artigo 316 do Código de Processo Penal determina que eu vou ter ali a cada 90 dias a necessidade de você revisar a prisão. Então, isso é uma obrigatoriedade, revisão da legalidade, da necessidade. E aí, obviamente, né, quem vai fazer essa análise do artigo 316, se já passou do período do juiz de garantias, nós temos agora o juiz de instrução e julgamento, tá certo? Coisa interessantíssima, parágrafo 2º, que estabelece uma independência funcional entre o juiz de garantias e o juiz de instrução e julgamento. As decisões proferidas pelo juiz de garantias não vinculam o juiz de instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia da queixa, novamente após, né, todo aquele rolo, até o 399, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares, como eu comentei, o artigo 316, em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas definições. Ele recebeu o processo, ele tem 10 dias para analisar aquela continuidade de medida cautelar. Fora isso, o próprio juiz de garantia já devia ter feito, e ele também deverá fazer, esse acompanhamento a cada 90 dias, por força do artigo 316. E aí aquilo, se o juiz de garantias, por exemplo, determinou uma prisão preventiva e depois, incitado a decidir novamente, manteve porque achou que era necessária, achou que era lícita, nada impede que o juiz de instrução e julgamento veja a sua ilicitude. Mesma coisa em relação à prova, mesma coisa em relação a vários outros fatores, tá certo? Então, por exemplo, a não ter absolvição sumária porque não se reconheceu a tipicidade, excludente de ilicitude, de culpabilidade, extinção de punibilidade, não ter isso porque não se reconheceu esses elementos por parte do juiz de garantias, porque ele que julga isso por absolvição sumária, isso não impede que esses elementos sejam mais à frente reconhecidos pelo juiz de instrução. Novamente, a decisão de um não vincula, né, separado, não vincula a decisão do outro. Continuamos aqui, pessoal, e se fala da questão do inquérito, de você preservar o juiz de instrução em relação ao inquérito, evitar que haja uma contaminação. Parágrafo 3º do artigo 3C. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos a provas irrepetíveis. Artigo 156, aquelas provas que eu tive que adiantar porque eram urgentes ou irrepetíveis. Então, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. E, obviamente, né, ele vai receber também ali o que for pertinente aos autos daquelas questões pendentes e também relativo à prisão que ele tem que reexaminar, tá certo? E, claro, a defesa e a acusação vão ter acesso
a esse inquérito. É o juiz que não vai ter acesso a esse inquérito, tá certo? Isso a gente vê no próprio parágrafo 4º, né, que as partes vão ter direito a esse amplo acesso. Aí vocês vão perguntar, mas espera aí, professor, você disse lá em aulas anteriores de que o inquérito policial tem que acompanhar, salvo engano, artigo 12, né, tem que acompanhar a denúncia ou queixa quando for usado como base para essas. A gente vai falar, inclusive, aí da ideia da dispensabilidade, se ele existiu e se ele era necessário, embasou, deu justa causa para a denúncia, para a queixa-crime, ele acompanha. Só que agora você está dizendo que ele vai ficar aquartelado na secretaria. Porque é o seguinte, quem é que recebe a denúncia ou queixa-crime? É o juiz de garantias. Ele vai ter acesso ao inquérito quando a denúncia ou queixa forem oferecidas. Após todo o trâmite na mão dele, quando finalmente os autos forem enviados ao juiz de instrução, aí só vai ser enviado o quê? O mínimo ali, tá certo? Aquelas provas antecipadas, etc. Não é enviado inquérito e não é enviado, na verdade, nada que seja de competência do juiz de garantias. Então, nem mesmo a decisão de recebimento da denúncia, etc. Tudo isso vai ficar com o juiz de instrução. Agora, na verdade, há uma discussão doutrinária de que a denúncia e a resposta escrita também devem ir. Apesar de não serem medidas de obtenção de provas ou de antecipação, mas também deveriam ir até para basear um pouco a instrução e julgamento, para dar um direcionamento de quais são as teses, etc. Outra corrente diz que não. Essa exceção não está prevista aqui. É para chegar tudo zerado, o juiz nem saber do que é a denúncia, qual é a defesa, ele ir descobrindo isso enquanto ouve as testemunhas e aí depois ele ter contato com as alegações apenas nas alegações finais, ou ali de maneira oral ou por memoriais escritos. Então está havendo essa divergência da doutrina que nós vamos ver como se comporta. E para finalizar, artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. Pessoal, juiz de garantias não pode ser juiz de instrução depois. Eu tenho aqui uma nova causa de impedimento. Nada impede, ao meu ver, aí acompanhando alguns doutrinadores, que fulano atue em alguns processos como juiz de garantia e em outros como juiz de instrução. E aí Cicrano também vai fazer isso. E de que maneira? O que fulano for juiz de garantias, Cicrano é juiz de instrução naquele processo. No outro processo em que Cicrano é juiz de garantias, fulano é juiz de instrução. Então, não seria assim, sou juiz de garantias, nunca posso ser de instrução. A ideia é que no mesmo processo, na mesma ação penal, eu esteja impedido de acumular as duas funções. Afinal, o que eu quero é a inocência, né? O que eu quero ali, a inocência do próprio juiz, a ideia do desconhecimento provocado, tá certo? Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados. Pessoal, é um pouco parecido com o que acontece no plantão judicial. Em comarcas grandes, como Natal, por exemplo, aí, São Paulo, Minas, né, Belo Horizonte, perdão, Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, né, nessas comarcas maiores, obviamente você vai ter uma infinidade de juízes que você consiga fazer aquele rodízio. Quando você tem comarcas de vara única, o que é que você faz, por exemplo, para plantão? Uma comarca faz o plantão em relação a outras. Então, eu trabalhei em Nísia Floresta como assistente do juiz. Então, a gente tinha o nosso plantão que pegava comarcas como Poço Branco, como São José do Mipibu e por aí vai. E aí, outro final de semana já era uma dessas comarcas. Então, havia um rodízio não entre varas da mesma comarca. Esse rodízio era entre comarcas próximas.
Então, essa é a ideia aqui do juiz de garantias, o rodízio, sim, de juízes, para que o mesmo juiz, dentro de uma ação penal, não desempenhe as duas funções. E artigo 3º é: o juiz de garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. É a ideia, pessoal, de que o processo aqui, o legislador não entrou na organização judiciária a respeito do juiz de garantias. Ele deixou isso a cargo dos tribunais. Então não houve uma invasão de competência constitucional, como alegam algumas ADIs. Então, por enquanto é só. Como eu falei, é um dispositivo que por enquanto está suspenso. É capaz de mais à frente, quando alguém assistir esse vídeo, já assistir com o retorno do juiz de garantias, mas mesmo suspenso é de importantíssima relevância. A gente precisa estudar, até porque desde 2009, desde 2000, a galera já estava estudando. Quando chegou o juiz de garantias, isso não era novidade. Para mim, não era novidade. Então, para vocês, quando isso voltar a valer, porque eu acredito que voltará, isso não pode ser novidade. Tá certo? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.